É possível que o Moraes saia do STF sem ser impeachmentado? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Vamos conversar um pouco sobre isso. Essa é uma pergunta que me fizeram nas redes, e é boa a pergunta. A pergunta era a seguinte: se o Moraes, depois de ser sancionado, ele não perde a aptidão para continuar sendo ministro? E é interessante o ponto, porque na Constituição, no 101, o artigo, diz o seguinte, que o STF se compõe de 11 ministros e blá, 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 e eles têm de ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Ou seja, são condições para que alguém seja nomeado ministro. Tá? Precisa ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Esse notável saber jurídico é um negócio que a gente sabe que ninguém tem ali, né? Aliás, esse é um ponto interessante, porque notável saber jurídico não é título universitário. É um saber que todos notam, é um saber que se conhece na sociedade, é um saber que todo mundo é tido e havido como algo compartilhado, o saber jurídico daquela pessoa. Você entendeu? Notável de se notar. Você percebe? Algo que, enfim, quem dali tem esse notável? Que a gente nota é erro de português, a gente nota é incapacidade interpretativa, a gente nota é muita falta, mas pouca presença de saber jurídico. Mas e a reputação ilibada? Esse é o ponto. Então, a reputação ilibada, uma pessoa que é sancionada pela Magnitsky, como, por exemplo, o ministro Moraes, em tese não tem. Como é que você vai ter uma reputação ilibada se você está numa lista? Você está presente numa lista em que estão torturadores, numa lista em que estão, enfim, o pior da humanidade. A escória está lá na lista ao seu lado. Como é que você tem, então, uma reputação ilibada? Então, assim, a gente pode dizer que, do ponto de vista público, o ministro Moraes não tem mais reputação ilibada, se é que teve. Se é que um dia teve. Você percebe? E aí é que é um ponto. Falta, então, uma das condições. Se o 101 exige que ele tenha notável saber jurídico, que já é questionável, mas, enfim, vamos passar por cima dessa. E reputação ilibada são as duas condições. Se ele não tem... Se ele... Vamos nesse dedo. Se ele não tem... se ele está sancionado e não tem mais reputação ilibada, ele perde uma das condições. E, ao perder uma das condições, ele deixa de estar apto a ser ministro do STF. É interessante isso. Então, se você for pensar, caberia, sim, a possibilidade não de impeachment, mas de uma ação para, seja do Executivo, seja do Congresso, alguma medida para destituição do ministro por não possuir mais as condições exigíveis pela Constituição. Alguém me dirá, não, mas é necessário para nomeação. Não, não, não. É necessário para não só nomeação, obviamente. Senão óbvio que não faz nenhum sentido, né? Então, ele diz o seguinte, que o ministro precisa ter, o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre os cidadãos com... E aí vai, notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, se ele perde, seja o saber jurídico, seja a reputação ilibada quer dizer o quê? Que ninguém contesta. Como é que você não contesta uma reputação que todo mundo, que você está numa lista do pior da humanidade? Sim, 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 não tem mais as condições exigidas pela Constituição. Aí você fala, é possível uma ação judicial pedindo a anulação, então, da nomeação dele? Em tese, sim, mas quem vai julgar isso daí são os pares dele. Então, a medida não poderia ser judicial. A medida teria de ser por meio do Congresso, aí tem de se avaliar qual seria a medida, né? A gente pode até pensar aqui juntos depois, ou do Executivo, que o nomeou, e então também, em tese, pode dizer, olha, eu nomeei, mas fui logrado, fui levado a erro, fui enganado, esse ato poderia, portanto, ser declarado nulo, ou ser anulado, na verdade. Ou nulo, porque eu não sabia que ele não tinha uma reputação, então eu fui levado a erro, ou anulado porque ele tinha uma condição, reunia uma condição que não reúne mais. É que nem, por exemplo, sei lá, se a pessoa tem... A exigência é que ela tenha 35 anos para exercer o cargo. E ele vem com uma carteira falsa, bom, aquilo é nulo, porque ele entregou uma condição, ele falseou uma condição, aquilo é nulo. Ou se
eventualmente aqui a condição é algo que ele deixou de ter, ele perdeu, não, ele precisaria ter, vamos supor aqui, tá? Ele precisaria ter, para essa condição, para exercer esse cargo, ele precisava ser casado. E aí ele deixou de ser casado, virou solteiro, virou viúvo, perdeu a condição. E aí aquele ato é anulável. Então aqui, ou é nulo porque ele nunca teve a reputação, e a gente está descobrindo agora, ou é anulável porque essa reputação ela perdeu-se com essas sanções da Magnitsky. Então, sim, é possível ir por aí. Uma destituição que não seja impeachment, uma destituição do ministro Moraes por ter perdido as condições exigíveis para que ele seja, ou para que ele tenha se tornado e permaneça ministro. Cabe ao Congresso dar uma avaliada nisso. O Executivo não vai, não esse, não que está aí, mas cabe ao Congresso, sim, avaliar uma medida para tocar para frente algo assim. Seria interessante e seria correto. É isso, um abraço e até a próxima.